119, no caso, 119 diabéticos, 23 gestantes e 19 crianças com menos de 1 ano. E essas ações que foram desenvolvidas, elas seguiram as recomendações das secretarias de saúde do município e do estado, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, e foram também pautadas nas evidências científicas disponíveis. Então, em relação às medidas adotadas para a prevenção da equipe, os profissionais foram orientados pela enfermeira da unidade quanto ao uso adequado dos equipamentos de proteção individual. Os colaboradores que pertenciam ao grupo de risco, eles adotaram a escala de teletrabalho e também houve disponibilização, né, de um atendimento psicológico para esses trabalhadores. Já nas estratégias adotadas para o atendimento da comunidade, a equipe implantou um fast truck na entrada da unidade básica de saúde, que funcionou como um meio para facilitar o fluxo. Então, agentes de saúde e também técnicos de enfermagem procediam, né, ficavam à frente com a identificação de casos suspeitos. Os usuários que estavam com sintomatologia de síndrome gripal eram fornecidos máscaras, e essas máscaras foram confeccionadas por uma moradora do bairro, e os pacientes com quadros leves, eles foram acompanhados conforme as recomendações do Ministério da Saúde, por meio de monitoramento de teleconsulta. Outras estratégias que foram adotadas por essa equipe nesse contexto pandêmico foram a vacinação domiciliar contra a influenza, o acompanhamento de hipertensos e diabéticos para garantir a continuidade do tratamento nesses tempos de pandemia, a busca ativa e acompanhamento dos casos de hanseníase, tuberculose, ISTs, e mantendo a realização de teste rápido. A assistência a gestantes de baixo risco por meio das consultas agendadas e por meio de teleconsulta. A equipe ela disponibilizou uma linha telefônica e uma conta no WhatsApp para esses atendimentos. Então, as estratégias de prevenção e combate da Covid-19 que foram desenvolvidas por essa equipe, ela demonstrou eficazes no enfrentamento da pandemia. E os profissionais de saúde, foi notado, né, que os profissionais de saúde precisaram se reinventar, e essa equipe se reinventou e obteve resultados positivos. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada, Viviane. Você tem algum trabalho a mais para apresentar agora? Isso, tenho. Posso começar? Pode continuar. Fica à vontade. Certinho. Um momento. Tá tudo ok com o áudio, né? Tá, sim. Então, agora eu vou apresentar o trabalho intitulado Assistência de Enfermagem à pessoa vivendo com HIV/AIDS na atenção primária em saúde. Então, aqui eu trouxe alguns pontos para a gente introduzir o assunto. O surgimento do vírus, da imunodeficiência humana, o HIV, e da síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, ocorreu em 1980. E ele foi responsável por gerar diversos impactos na sociedade. Dessa forma, se transformou em um grave problema de saúde pública. E em 1996, teve a criação da Lei 9.313, e essa lei ela foi responsável por estabelecer um direito universal e gratuito ao tratamento da pessoa com HIV/AIDS no território brasileiro, por meio do SUS. E cabe o enfermeiro, né? Nesse contexto, percebe-se que o enfermeiro ele é responsável pela consolidação dessas políticas de saúde que são ofertadas
por meio do SUS, na atenção primária à saúde. Sobretudo, por meio do Programa de Saúde da Família. E aí, o objetivo desse estudo foi identificar na literatura científica os aspectos da assistência de enfermagem a essas pessoas que vivem com HIV/AIDS na atenção primária à saúde. Esse estudo, ele trata-se de uma revisão de literatura que foi criada a partir da seguinte pergunta norteadora: quais os aspectos da assistência de enfermagem prestadas aos portadores de HIV/AIDS na atenção primária? Então, os artigos, eles foram obtidos por meio da Biblioteca Virtual Cielo e das bases de dados Medline e Lilacs. Foram publicados entre 2015, errei no slide e peço perdão na hora de digitar, eles foram publicados de 2015 a 2021, através do operador booleano AND, com os seguintes descritores: cuidados de enfermagem, HIV e atenção primária. Então, foram identificados 63 artigos que falavam da assistência de enfermagem às pessoas que vivem com HIV/AIDS na atenção primária, nos idiomas inglês, português e espanhol. E 20 artigos foram selecionados para compor essa amostra. Então, a literatura evidencia que existem algumas dificuldades na atenção básica que reverberam na assistência de enfermagem. E, assim, torna-se muito importante o investimento na capacitação de enfermeiros, mas não só, também nos demais profissionais de enfermagem que prestam assistência a essas pessoas, para que, assim, torne-se possível um acolhimento de qualidade e também o tratamento. A alta carga de trabalho e o número ineficiente de consultas, né, e de funcionários foi um ponto negativo que a literatura trouxe. E no que se refere à população, a insuficiência de ações de testagem para identificação é uma dificuldade, porque dificulta a identificação e também a aproximação desses indivíduos. Foi identificado que ações como educação de saúde, ações de prevenção e promoção de saúde não se constituem como uma ação cotidiana quando se diz respeito ao HIV/AIDS. E isso é uma necessidade, né? E também há algumas fragilidades e desafios, algumas lacunas também na formação de enfermeiros. E também há necessidade, a literatura traz que há necessidade da implementação de políticas públicas eficazes na atenção básica, que sejam possíveis, né, de reduzir a sobrecarga de trabalho e também capacitar esses profissionais para esse atendimento. Assim, né, a gente vê que uma pessoa que tem HIV/AIDS e ela procura um atendimento na atenção primária à saúde, o cuidado desse profissional ele tem que ser humanizado e ter como base a integralidade, que é um dos princípios do SUS, analisar a individualidade de cada paciente, e também é necessário que toda a equipe esteja capacitada para atender essas pessoas sem julgamentos e sempre ofertando um ambiente acolhedor para que esse indivíduo ele se sinta à vontade em procurar e também retornar. E é isso. Obrigada. Obrigada, Viviane. Professor, se tiver alguma consideração, e os demais podem falar agora. Tá, eu queria... Rapidinho, eu gostei muito dos dois trabalhos, certo? São trabalhos que mostram a realidade que a gente está vivendo hoje, né? As duas pandemias, a pandemia do coronavírus, que é a nova, que a gente está vivendo, que virou o mundo de cabeça para baixo, mas também a pandemia do HIV, que já fez mais de 30 anos, né? Os primeiros casos registrados na literatura foram em 1978, mas o vírus só foi efetivamente isolado em 81, mas até lá muitos pacientes já tinham sido identificados, então já pode colocar quase 40 anos aí nessa brincadeira, né? Estamos fazendo 40 anos da descoberta do vírus, né? Que foi 81, então até 2021
estamos fazendo 40 anos de HIV, e a doença tem um pouquinho mais de tempo. Uma coisa importante, esses trabalhos que a gente faz tem que publicar. Não adianta a gente fazer e deixar guardado na gaveta ou só colocar no currículo. Tem que publicar essas coisas. Você vê que em outros serviços, outros estados, a pessoa publica tudo, e você olha assim, meu Deus, eu faço isso também, só que a gente não anuncia, né? Então, o incentivo que eu dou a vocês é esse, tentem publicar isso, porque é muito importante a gente publicar, para a gente ver, a gente aprende com as experiências dos outros, né? A gente mostra a nossa e vê a dos outros, e todo mundo sai ganhando. Tá? Então, parabéns pelas apresentações, eu gostei bastante. Obrigada, professor. Mais alguém gostaria de falar? Eu vou passar a palavra para a Gealine Monteiro Bezerra. Está aqui? Não, né? Então, a próxima a apresentar seria a Natália Cabral do Nascimento. Natália, está por aqui? Tá, né? Está me ouvindo, Natália? Olá, boa noite. Boa noite. Pode ficar à vontade. Certo. Vou apresentar a tela, só um momento. Vocês estão conseguindo visualizar a apresentação? Sim, tudo certinho. Certo, então vou iniciar. Boa noite, me chamo Natália e estou apresentando agora o trabalho intitulado A Importância de Estratégias que Conscientizem Adolescentes acerca da prevenção do papilomavírus humano na saúde pública do Brasil. Então, fazendo uma breve introdução da importância desse tema, nós temos que a adolescência passa por diversas transformações biopsicossociais e além de vivência de experiências em busca por uma autoimagem idealizada, mas que é normal a essa fase da vida do indivíduo. Só que essa fase traz justamente a prática sexual precoce e desprotegida, principalmente no contexto do Brasil, além de outros fatores que são geradores de vulnerabilidade ao indivíduo e que estão associados ao contágio do papilomavírus humano. E o papilomavírus humano, 2 tipos dele, que são mais de 100 tipos, 2 causam 70% dos cânceres do colo do útero e de lesões precancerosas, também relacionadas aos cânceres na região oral, genital e anal, configurando-se como um problema não só a mulher, a saúde da mulher, mas também a saúde do homem. E aí nós temos que, nesse contexto, a prevenção primária, com o uso de preservativo e acesso às informações sobre o contágio, faz extremamente necessário, só que existe um certo déficit nessa captação de adolescentes. E todos esses fatores apontam para a carência de ações que sejam educacionais em saúde e voltadas principalmente a esse jovem no contexto do HPV. Então, o objetivo do trabalho é analisar artigos que tratam do HPV na adolescência e sintetizar os fatores que explicam a importância de estratégias que ajudem a promover a captação desse público, elaborando ações de prevenção. Para isso, foi realizada uma revisão de literatura de artigos obtidos na base de dados Lilacs, Bedenf, Medline e Cielo, utilizando os descritores HPV e adolescentes que foram associados ao operador booleano AND. Partiu-se da pergunta norteadora: quais fatores revelam a importância da adoção de estratégias para a conscientização de adolescentes sobre a prevenção do papilomavírus humano no contexto da saúde pública brasileira? Então, nós buscamos por artigos que fossem publicados em português dos últimos 5 anos e foram encontrados 33 artigos, dos quais 10 foram selecionados. Então, nós selecionamos artigos que fossem em texto completo e tratassem da conscientização e prevenção da infecção por HPV em adolescentes. Foram excluídos artigos que não focassem na saúde do público adolescente, já que muitos falavam sobre as mulheres, e artigos que tratassem de vacinas que não fossem contra o HPV, porque nessa busca a gente encontra resultados sobre diversas vacinas, sendo que nem todas tratam com foco nesse público e na vacina da HPV. Então, como resultado de discussão, nós temos que os artigos apontam dados epidemiológicos, em que a transmissão do HPV tem o adolescente enquanto o principal grupo de risco. E isso está muito associado ao estilo de vida que esse adolescente leva e também ao desconhecimento acerca do HPV, já que não há estratégia de saúde para o HPV, digamos que tão enfáticas para o HPV na atenção básica, se esse adolescente não está na atenção básica. Então, também há uma escassez de informações sobre possíveis prognósticos advindos do contágio diretamente para esse jovem. E também, no contexto social do Brasil, por exemplo, o tabu relacionado à sexualidade e também outros fatores socioculturais que impedem
a eficácia de medidas que buscam prevenir o HPV. Então, a escola, já que é um ambiente no qual esse adolescente vive boa parte do seu tempo, configura-se enquanto um local propício para a realização de ações que sejam voltadas à saúde sexual e saúde em geral dos indivíduos, e além disso, conta com diversos atores que podem agir juntos com foco em melhorar essa educação do indivíduo. Então, se a gente consegue efetivar tais estratégias, é capaz de gerar adolescentes, no Brasil, por exemplo, que sejam capazes de dialogar com os pais, a fim de desmistificar informações errôneas e também tabus relacionados à vacinação dos filhos. Isso porque muitos artigos apontam que os pais podem considerar que utilizar preservativo, instruir sobre isso, a utilização de preservativo e também tomar vacina contra HPV pode ser um significado de iniciação sexual precoce, quando na verdade a gente sabe que nem sempre o pai é notificado da iniciação sexual do filho, mas que faça importante agir preventivamente a esses agravos à saúde. Então, na conclusão, nós temos que vários dados congruem para que programas de educação em saúde promovidas para a população acerca do HPV sejam implementados. E, sobretudo, a população adolescente, devido ao seu alto risco para a contágio do HPV, e aí, através de tais programas, a gente consegue criar redes permanentes de comunicação com adolescentes, através de instituição de ensino, melhorar metas locais no que se refere à prevenção e cobertura de vacinação, reduzir a incidência de lesões no colo do útero, e além de outras comorbidades, principalmente voltada à população masculina, já que o HPV, ele não tem sua barreira apenas na camisinha, o contato pele a pele também representa um potencial risco, e fazendo essa ação, esses programas, a gente consegue empoderar um jovem acerca da tomada de decisões protetivas à sua saúde. Além disso, a gente consegue conferir pensamento crítico a essas pessoas que poderão ter a sua fase da adolescência vivida, mas de forma mais cautelosa, de forma com consciência mesmo. Aqui estão as referências. Agradeço a atenção. Estou disponível para qualquer dúvida. Obrigada, Natália. Eu achei bem interessante a sua fala na questão da divulgação, né, na capacitação, enfim. E a gente percebe a resistência de algumas escolas quando a gente vai fazer educação em saúde lá. E é muito triste essa realidade no nosso país, infelizmente. Professor Fernando Maia, pode contribuir também? Por favor. Gostei bastante da atualidade do tema, né? O Brasil, infelizmente, a gente é campeão de muitas coisas ruins, né? Entre elas, a gente ainda é campeão mundial de câncer de colo de útero e câncer de pênis. Os dois estão ligados diretamente à infecção pelo HPV. Né? E a gente sabe que muitas vezes esse HPV, a infecção pelo HPV é adquirida ainda na adolescência, ainda nessas experiências sexuais da adolescência, muitas vezes sem nenhum cuidado, sem nenhum critério, sem nenhuma orientação, e a gente vê pessoas jovens ainda, com 20 e poucos anos, já com lesão pré-maligna, às vezes já maligna, o que é muito triste. Então, esse tipo de ação de saúde nas escolas é importantíssimo. A gente precisa realmente quebrar esse tabu. A gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa instruir sobre isso. A infecção pelo HIV veio mudar muito isso. Antes não se falava, o sexo era um assunto totalmente proibido, simplesmente não se falava. Hoje já se fala um pouco, ainda se fala muito pouco, ainda precisa falar mais, porque o problema não é só o HIV, o problema é muito o HPV. E também uma outra doença muito importante que está no mesmo contexto, sífilis, a gente está vendo uma epidemia de sífilis, né? Então, parabéns pela atualidade do trabalho e eu espero que isso continue e que as escolas tenham a sensibilidade de acolher esse tipo de trabalho de abordagem para que menos pessoas venham a sofrer no futuro. Obrigada, professor. Mais alguém? Eu passo a palavra agora para a Luísa Andrade de Almeida. Luísa, está me ouvindo? A gente fez uma alteração no apresentador, quem vai apresentar sou eu. Como? Desculpa. A gente fez uma alteração que a gente mandou até por e-mail para alterar o apresentador. A Luísa está até aqui, mas quem vai apresentar sou eu, o Thiago, que é um dos componentes do grupo também. Tiago, então você está representando... A Luísa, isso. A Luísa, tudo bem. Pode começar, fique à vontade. Estão me ouvindo bem?
Sim. Bom, boa noite a todos. Nós realizamos uma revisão de literatura sobre a reatividade cruzada no SARS-CoV-2 e o vírus da dengue e seus impactos na pandemia. O grupo é composto por mim, Thiago Araújo, Luiz Andrade, Marcela Guedes e Maria Fernanda Brito. Todos os integrantes do grupo são acadêmicos de medicina e nós tivemos orientação do Dr. Bruno Nascimento para a realização do trabalho. Fizemos uma revisão não sistemática nos bancos de dados Oxford Academic e PubMed, mas nossa referência principal foi o artigo do Nicoleles, publicado em setembro de 2020. Então, é um estudo recente, que traduzido para o português é intitulado como Grandes Cidades, Estradas, Disponibilidade de Leitos e Dengue influenciaram a epidemia do Covid-19 no Brasil. Também utilizamos outros artigos que serão referenciados para ajudar com os achados quantitativos da pesquisa. Quando realizamos uma análise epidemiológica no número de óbitos em contexto mundial, a gente observa que o Brasil ele ocupa o segundo lugar. Por isso, nosso grupo também teve como foco enfatizar a importância desse assunto, né? Para que a gente tenha uma compreensão dos focos de distribuição do coronavírus no Brasil, foi feito um estudo que contempla os meios de entrada do vírus em território nacional. A informação que a gente tem a princípio é que a chegada do vírus ocorreu pelos aeroportos internacionais. Mas os meios de disseminação da doença entre os estados brasileiros, eles permaneceram desconhecidos, já que a proporção de mortes e infecções em cada região do mundo é variável. A partir desse cenário, foi realizado pelos autores uma investigação epidemiológica que teve como indicadores para essa discrepância 4 fatores. O primeiro fator foi a alta concentração demográfica da cidade de São Paulo, que o artigo até atribuiu a ela o nome de superdisseminadora, que foi realmente o grande foco da entrada nacional do SARS-CoV-2. O segundo fator foi a extensa malha rodoviária do país, contemplada pelas principais rodoviárias federais, que conectam as grandes capitais brasileiras, e podem ter traçado um padrão de infecção por Covid pré-definidos por elas, né? O terceiro fator foi a disponibilidade dos leitos de UTIs em determinados focos regionais, ou seja, os pacientes enfermos do campus migravam para cidades vizinhas para receber atenção médica, e isso funcionava como um efeito bumerangue. A partir da falsa premissa de que os índices de contágio estariam menores do que realmente estão nessas cidades interioranas. Isso foi postulado pelo artigo como uma distorção geográfica. O quarto e último parâmetro, que foi um achado que os pesquisadores classificaram como surpreendente, e que foi o fato que embasou todo esse estudo, foi de que as cidades com grande incidência de casos de dengue havia menor incidência de casos de Covid-19 e vice-versa. O que foi fato que sustentou a pesquisa, que aborda uma possível imunidade cruzada entre ambas as doenças, e vale destacar também que a correlação ela não foi observada entre o SARS-CoV-2 e o vírus da Zika e do chikungunya. Para ilustrar esse último achado, é importante a análise desse gráfico 1 aqui, durante as semanas epidemiológicas estudadas. Então, a gente observa que durante o pico dos casos de dengue, que está apontado pela seta branca, ainda não havia um número expressivo de casos de Covid. Mas quando a taxa de infecção do SARS-CoV-2 aumenta exponencialmente, como está representado, o número de casos de dengue ele é reduzido. O fato que ocorreu antes do esperado, de acordo com o padrão sazonal da dengue, em regiões com altos casos de infecção pelo SARS-CoV-2. Já dois gráficos, o gráfico 2 e 3, de junho e maio no ano de 2020, compararam respectivamente o número de casos de infecção pelo SARS-CoV-2 e o vírus da dengue. Visualmente, esses gráficos eles já denunciam diferenças na incidência da infecção. Então, a gente vê o norte do país e a região do litoral brasileiro, principalmente no sudeste e do nordeste, com alta de Covid e baixo índice de dengue. Além disso, para suscitar essa reatividade entre ambos os vírus, foi observada uma relação inversa significativa entre mortes e infecções pelo SARS-CoV-2 e o percentual da população exibido um IgM positivo para o vírus da dengue. Esse foi um achado de relevância, uma vez que esse dado também se encontra em outros países da América Latina e da Ásia. O estudo ainda aponta que, uma vez que a titulação do IgM tem meia-vida curta, é lógico concluir que um único episódio de dengue poderia ser suficiente para gerar algum nível de imunidade cruzada por IgG ao longo prazo para a Covid-19, né? Esse fenômeno, se comprovado entre as duas infecções,
é denominado imunidade heteróloga. Ele é bem conhecido particularmente entre espécies relacionadas de parasitas, protozoários, bactérias e alguns vírus, mas também já foi documentado em espécies não relacionadas. A imunidade ela pode ter dado por anticorpos específicos, responsável pela imunidade cruzada, e também por células T. É importante fazer um adendo aqui que recentemente foi comprovado que algumas células TCD4+, podem sim exibir reatividade cruzada entre SARS-CoV e uma série de outros coronavírus, que causam resfriados comuns. Então, é provável que essa reação possa ocorrer também com o vírus da dengue, como a gente está falando. Em 2020, alguns relatórios indicaram a ocorrência da reatividade sorológica cruzada entre dengue e Covid-19. Em um grupo de 55 pacientes com teste positivo para SARS-CoV-2, 12 pacientes testaram positivos para dengue, sendo esses 9 casos positivos para IgM, 2 positivos para IgG e 1 para ambos os anticorpos. Além disso, eles também relataram que 21 ou 22% de 95 amostras do soro do paciente diagnosticados com dengue antes de setembro de 2019, antes do surto do Covid, né, exibiram sorologia positiva para SARS-CoV-2. É uma informação que poderia explicar os falsos positivos gerados em sorologia para as duas infecções e que, apesar dos 4 sorotipos do flavivírus da dengue não estarem intimamente ligados ao SARS-CoV-2, algumas semelhanças estruturais entre os epítopos desses vírus sugerem que algumas proteínas virais são comuns para um mesmo anticorpo, o que também é agravado pela clínica devido à similaridade de alguns sintomas das duas doenças. Por último, então a semelhança estrutural entre o SARS-CoV-2 e o vírus da dengue, ela corrobora com problemas gerados pela especificidade nos testes diagnósticos, o que imediatamente levanta a hipótese de que a imunização para a dengue também pode induzir algum nível de proteção imunológica clinicamente significativa para o SARS-CoV-2. É importante a gente destacar também as limitações amostrais da pesquisa que a gente teve. Nos boletins regulares emitidos pelo Ministério da Saúde, a queda repentina nos casos de dengue pode ter ocorrido devido a uma subnotificação causada pela própria epidemia do Covid-19. Outro fator se dá pelo período de tempo abordado pela pesquisa, que não é suficiente para obter os resultados concretos, e por isso esses achados ainda não foram validados. Apesar disso tudo, os resultados que foram obtidos por essa pesquisa, os resultados são de grande relevância no âmbito científico, para uma melhor compreensão e gestão da pandemia e impulsionam o desenvolvimento de outros estudos, possivelmente acerca do desenvolvimento de novas vacinas e de novos fármacos. Nesse sentido, se a teoria da imunidade cruzada ela for confirmada, a propedêutica que envolve o diagnóstico e o tratamento das doenças vai sofrer algumas alterações. É isso. Essas aqui são nossas referências. Muito obrigado. Obrigada, Tiago. Professor Fernando, fique à vontade. É um trabalho muito, muito interessante. Quem está trabalhando na linha de frente percebeu isso claramente nesse ano 2020. A gente teve uma diminuição, pelo menos assim, visual, dos casos de dengue, a gente quase não viu. E muitos pacientes realmente tinham sorologia cruzada. Às vezes o quadro era parecido, você pedia a sorologia, ele vinha positivo para os dois. O que só reforça o que a gente mais ou menos já está percebendo, que mais ou menos a gente já sabe em relação a outras doenças. Cada vez menos a gente usa a sorologia para fazer diagnóstico, exatamente por causa dessas confusões. Então, a tendência atual, em todas as doenças infecciosas, é a gente usar cada vez mais o PCR, que é a detecção do antígeno específico do agente. O que a gente está usando para o COVID, o RT-PCR, para o dengue a gente usa pouco. Mas a tendência, talvez já no presente, mas no futuro com certeza, vai ser usar cada vez mais o PCR, para evitar essas confusões. E, de fato, há essa reação cruzada que a gente observa uma nítida diminuição de dengue em locais onde o SARS-CoV entrou com muita força. E vice-versa, a gente vê também a persistência da dengue em lugares onde o SARS-CoV não entrou com muita intensidade. Mais uma para a gente aprender, né? Mais uma para a gente quebrar a cabeça. E é um trabalho de extrema relevância porque são duas doenças extremamente importantes no nosso meio. Eu tenho certeza que o Covid vai ser mais uma doença para a gente pensar, ela não vai desaparecer, vai ser mais um vírus para a gente quebrar a cabeça, mais para frente, quando todo mundo estiver vacinado, a gente vai ter casos pontuais de Covid, eventualmente aqui e ali surtos, em populações que não estejam com a imunidade boa, estejam com quadro vacinal ruim,
e o dengue não vai se acabar tão cedo, eu tenho convicção disso. E mais do que isso, a gente há 2 anos já foi descoberto um novo sorotipo de dengue, já tem uns 5, já eram 4 conhecidos, já tem um quinto. Ou seja, a diversão continua, é apenas mais uma doença para a gente quebrar a cabeça. Mas parabéns pelo trabalho, foi muito, muito relevante, muito atual. E, novamente, dou o mesmo conselho, publique, porque se não publicar não adianta, ficar só no curricular que essa pessoa não adianta muita coisa não, tem que publicar, para as outras pessoas saberem o que a gente está fazendo. Obrigada, professor. O nosso próximo apresentador é Vitor Barbosa Assis. Vitor, tá aí? Vitor Barbosa. Boa noite. Boa noite. Tá conseguindo me escutar? Sim. Pode ficar à vontade. Ok, vou apresentar agora o trabalho. Estão conseguindo ver meu slide? Sim. Ok, vou começar a apresentação. Boa noite a todos, meu nome é Vitor Barbosa Assis, sou estudante de medicina da Universidade Federal da Paraíba e fiquei responsável pela análise clínica e epidemiológica das notificações por dengue no estado de São Paulo. Então, como vocês sabem, a dengue corresponde a uma arbovirose, uma doença, nesse caso, viral, transmitida por um vetor, responsável pela contaminação de milhões de pessoas ao redor do planeta. E no Brasil tem uma importância gigantesca do ponto de vista das epidemias que há décadas vem acometendo o país. Então, isso apresenta um grave problema do ponto de vista governamental, da saúde pública, de custos para o país e que afeta bastante a população brasileira. Em relação à metodologia do meu trabalho, esse trabalho já apresenta características epidemiológicas e clínicas acerca das notificações por dengue no estado de São Paulo. Em relação à nossa metodologia, isso corresponde a um estudo de caráter quantitativo, epidemiológico. Os dados foram obtidos do sistema DataSUS, em que foram estipulados um conjunto de parâmetros, como sexo, etnia, cor, faixa etária, classificação final do diagnóstico e evolução da doença. Nosso N correspondeu a 945.813 pacientes, nesse caso, foram notificados por dengue no estado de São Paulo, tomando como base o período de 2014 a 2019. Como critério de exclusão, foram descartados, nesse caso, dados de usuários que faltavam em seus prontuários, nesse caso, dados referentes aos parâmetros que foram escolhidos para a nossa pesquisa. Continuando a metodologia, o referencial teórico foi obtido, nesse caso, através de 15 artigos, obtidos já base de dados do PubMed, definindo o período de 2016 a 2020, com base nos descritores do DEX, Dengue e Epidemiologia, Brasil. Em relação aos nossos resultados, como já foi dito anteriormente, nós tivemos um total de 945.813 notificações por dengue no estado de São Paulo. Isso correspondeu a nível de região sudeste a 56,27% e a nível nacional, nesse caso, 33,89%. Então, isso demonstra a relevância do estado de São Paulo em relação à notificação por dengue, tanto a nível regional como a nível nacional. O nosso primeiro parâmetro correspondeu ao sexo. Não foi evidente uma grande disparidade em relação ao sexo dos pacientes, mas o sexo feminino apresentou um maior número de notificações, com 520.562, com 55,03%, e o sexo masculino com 425.251 notificações, com 44,97%. Em relação à etnia cor, evidenciamos nesse caso que pacientes brancos apresentaram um maior percentual, com 709.105 internações, em um percentual de 74,97%, sendo acompanhados de pacientes pardos, negros e amarelos. Em relação à faixa etária, evidenciamos a predominância do intervalo de 20 a 39 anos, com 345.500, o que equivale a 36,52%, mas não podemos deixar de destacar o intervalo de 40 a 59,
que teve uma importância significativa com 28,77%, e também o intervalo de 1 a 19 anos, com 20,7% dessas internações, dessas notificações, nesse caso. Em relação à classificação final do diagnóstico, a maioria desses indivíduos apresentaram a forma clássica da dengue, que nesse caso correspondeu a 938.374 notificações, mais de 99%. Um menor percentual apresentou agravamento por comorbidades, nesse caso, associado à dengue, ele apresentava outras patologias que causaram esse agravamento, nesse caso 1,72%, e a forma grave da doença, apenas 1.129 indivíduos apresentaram essa condição, que equivale a 0,11%. Em relação à evolução dessa doença, a maior parte deles evoluiu para a cura, 944.807, mais de 99%, enquanto que 849 obtiveram, nesse caso, obtiveram óbito pelo agravo dessa doença, e 157 pacientes obtiveram óbito por outras causas, não diretamente associadas com a dengue, mas outras patologias. Dentro disso, a gente consegue traçar um perfil epidemiológico, um perfil clínico dos pacientes diagnosticados com dengue. Tal perfil representado por indivíduos do sexo feminino, cor branca, com idade presente no intervalo de 20 a 39 anos, sendo que do ponto de vista clínico, a maioria desses indivíduos tiveram a forma básica da dengue, com ausência de complicações, nesse caso, e evoluíram para a cura. Então, essa análise é extremamente importante para os órgãos de saúde, no que se refere à criação de campanhas preventivas associadas ao combate desse vetor, assim como a definição de critérios diagnósticos para os grupos mais afetados, de acordo com os parâmetros que foram definidos para a pesquisa. Não podemos deixar de levar em consideração também a presença de subnotificações, tanto a nível de São Paulo, como também outros estados brasileiros tiveram uma significativa subnotificação, principalmente para períodos mais anteriores, em que faltavam muitos dados referentes a alguns anos, nesse caso. Em relação à nossa conclusão, evidenciamos a importância dos estudos epidemiológicos para os serviços de saúde, a necessidade de uma notificação mais eficaz e mais detalhada, nesse caso, quanto às características individuais desses pacientes, tanto clínicas como epidemiológicas, e também o intuito de determinar grupos mais vulneráveis e de melhor utilização dos recursos públicos. Aqui está o meu referencial teórico e agradeço a oportunidade de participar do evento. Obrigada, Vitor. Professor Fernando, fique à vontade. Trabalho também muito atual, gostei. Assim, achei interessante que o número de casos graves foi baixo, achei baixo. Não sei se eles estão notificando pouco ou se estão dando como causa morte outra causa, mas achei baixo o número de casos graves. A gente aqui tem mais do que isso aqui em outras regiões. Esse incremento enorme de casos lá na região, em São Paulo, nos últimos anos, aconteceu porque os paulistas e paulistanos estão fazendo o que nós, nordestinos, fazemos a vida toda, guardar água em casa. Né? Lá eles não tinham muito problema de distribuição de água, mas agora tem, né? Vocês lembram, uns poucos anos atrás, aquela conversa que o sistema Cantareira tá vazio e vai usar o volume morto Cantareira, e o Cantareira está com 3%, quer dizer, eles tiveram uma seca muito severa. Isso levou as pessoas a guardar água em casa, e aconteceu exatamente o que acontece aqui, né? Muita gente de repente formou-se um monte de criadouros para o mosquito dengue. O mosquito dengue gosta de sombra e água fresca, água limpa de preferência, né? Já viu? Então, esse monte de reservatórios só serviu para aumentar muito a população, a infestação predial pelo mosquito, e o resultado foi esse monte de casos de dengue. Tá? Então, parabéns pela apresentação, foi muito interessante, também um dado bastante atual, e eu achei curioso, assim, as mulheres serem mais frequentes, a gente vê isso aqui também, e fazer mais forma grave também. Agora realmente achei baixo o número de casos graves. Não sei se isso é real mesmo ou se foi subnotificação. Eu acho que foi subnotificação. Porque a gente aqui vê muito mais casos graves do que foi descrito nessa casuística aí. Mas tá valendo. Viu? Parabéns pela importância do tema. Obrigado, boa noite. Obrigada, professor. A próxima palestrante é Genesi Rubira Dias. Boa noite, Genesi. Não sei se eu falei seu nome certo.
Boa noite. Eu vou apresentar minha tela, um minutinho. Todos conseguem visualizar? Tudo certo. Tudo certo? Então, boa noite. Meu nome é Jênice Rubeira Dias, eu sou acadêmica do curso de enfermagem e hoje eu vou estar apresentando o trabalho intitulado como Análise do Índice de Mortalidade Materna por HIV/AIDS no Brasil no ano de 2020. Então, adentrando sobre o tema, né, com uma breve introdução, a mortalidade materna, ela se apresenta como um grave problema de saúde pública, dadas suas inúmeras implicações para o binômio mãe e filho, e logo se apresenta também como um desafio para o sistema de saúde e para os profissionais da área. Então, o conceito de mortalidade de morte materna, ele é definido como todo óbito ocorrido durante a gestação ou após 42 dias do seu término. E esse pode ser provocado por causas diretas ou indiretas. As causas diretas, elas se relacionam a causas específicas do processo gestacional, parto e puerpério, e as causas indiretas se relacionam a doenças pré-existentes na gestante. Dentro das causas indiretas, a gente tem o vírus da imunodeficiência humana, o HIV/AIDS, que ele é classificado, como eu já disse, como uma causa indireta e que pode trazer sérios problemas para a gestante e também para o concepto, dada a sua própria patologia. Então, sobre o diagnóstico do HIV na gestação, cabe ressaltar que, né, no público feminino, na maioria dos casos, a soropositividade ela é diagnosticada por intermédio da realização do pré-natal, considerando que o rastreamento do HIV e também de outras STs, eles são parte integrantes deste acompanhamento. Então, ainda sobre a mortalidade materna, é muito importante frisar que esta é apontada como um indicador de qualidade de assistência em saúde, posto que, na maioria dos casos, o óbito materno, ele pode ser evitado. Então, dada a complexidade do tema, esse estudo objetivou-se em analisar a taxa de incidência de óbito materno decorrente do HIV/AIDS no Brasil no ano de 2020. Então, sobre o percurso metodológico do estudo, este trata-se de um estudo longitudinal de abordagem analítica sobre os índices de mortalidade materna decorrentes do HIV/AIDS no país no ano de 2020. A coleta de dados se deu por todo o território do país, abrangendo as 5 regiões. Então, a pesquisa ela ocorreu no mês de fevereiro deste ano, 2021, a partir dos dados informados pelo Sistema de Informação de Mortalidade, o SIM. E as informações, após ser coletadas, elas foram tabuladas no Excel e foram analisadas com um total de 7 óbitos, que a região Nordeste ela apresenta o maior índice, totalizando 4 óbitos, em decorrência do HIV. Já em seguida, vem a região Sudeste, com 2 óbitos maternos por HIV, e a região Norte com somente 1 óbito. As regiões Sul e Centro-Oeste, elas não relataram nenhum óbito materno por HIV. Os meses da ocorrência foram janeiro, abril, maio, junho e julho, e nos outros meses não houve nenhum relatório de caso sobre morte materna relacionada ao HIV. Então, sobre a discussão dos achados, nós temos uma diferença significativa entre a região Norte e Sul. Em partes, isso pode ser dado pela dificuldade ao acesso de saúde em algumas regiões, que porventura podem dificultar o rastreamento, o diagnóstico precoce e a realização integral do acompanhamento pré-natal, e que isso pode dificultar a oferta de práticas preventivas e também da medicalização. Então, acompanhando a discussão, é importante frisar também que, no entanto, as investigações da relação entre o óbito materno e o HIV ainda são muito controversas, uma vez que o óbito ele pode ser motivado por múltiplas causas, e não somente pela infecção do HIV. A literatura traz também que a morte materna em mulheres soropositivadas, elas podem ser por causas secundárias e não somente pelo HIV. Então, todavia, acredita-se que uma maior adesão e a implementação de ações preventivas associadas ao rastreamento e à medicalização, eles podem atuar reduzindo a morbimortalidade nesse grupo. Então, como considerações finais do trabalho, foi possível observar uma carência de ações que visem socializar o conhecimento sobre as práticas preventivas e terapêuticas a respeito da infecção pelo HIV.
Também pode-se concluir que as ações de rastreamento e diagnóstico precoce do HIV/AIDS e outras STs devem ser reforçadas durante o acompanhamento pré-natal, de forma a reduzir a incidência desse agravo. É também importante destacar a necessidade de novos estudos sobre a temática para que possam ser elucidados mais questões. Aqui é o referencial teórico que a gente utilizou para a nossa pesquisa, e aqui meu e-mail para contato, e meu muito obrigado a todos. Obrigada, Janice. Professor Fernando, pode ficar à vontade. Tá, mais um trabalho de muita relevância, né? E é impressionante como a gente vê uma doença, a gente estava conversando agorinha, né? Uma doença que já completou 40 anos que a gente descobriu o vírus. É uma doença que hoje a gente tem um tratamento muito mais eficaz. Hoje só morre de AIDS quem quer, porque a gente tem um tratamento muito eficaz. Eu acredito, inclusive, que a gente está próximo da cura do HIV. Entretanto, as pessoas ainda morrem disso. Tem pessoas que morrem porque realmente não procuram o serviço de saúde, porque não tomam remédio, etc. Mas não são todos. A gente, infelizmente, eu que trabalho no hospital de referência aqui do estado, aqui no HDT, eu vejo pacientes chegarem ainda com doença muito avançada, fazendo ainda o primeiro diagnóstico de HIV. Isso é muito triste, saber que a pessoa está com a doença conhecida, que tem um teste disponível em toda a rede de saúde, e que as pessoas não pensam na doença. E você vê histórias dos pacientes que rodaram serviço de saúde várias vezes, às vezes meses seguidos, e ninguém pensou na doença. Então, apesar da gente já conhecer o vírus há 40 anos, apesar da gente já ter uma terapêutica bastante efetiva, ainda se morre muito de AIDS. E nós moramos num estado que, infelizmente, é um dos campeões de diagnóstico tardio de HIV. Quando é que é o diagnóstico tardio? Quando você descobre a AIDS no paciente já com CD4 menor do que 200, indicando uma imunodeficiência grave, certo? Quanto mais baixa a contagem de CD4, mais grave a doença, pior o prognóstico, pior o tratamento. Então, a gente precisa falar muito sobre isso, a gente precisa conversar sobre isso, implementar ações que visem ao diagnóstico mais precoce da doença. Uma estratégia muito válida, a meu ver, e que tem dado bons resultados, é a testagem rápida, que permitiu que muita gente que não sabia, de maneira efetivamente rápida, descobrisse se estava doente e começou o tratamento. Mas isso precisa chegar mesmo nos lugares mais distantes, e é preciso que as pessoas, nós, profissionais de saúde, percamos o medo, percamos a vergonha de falar nessas coisas, de pedir esse exame. Tem gente que tem receio de perguntar sobre a vida sexual do paciente. Tem que perguntar, e tem que fazer o rastreio, e o rastreio faz parte do rastreio a testagem para o HIV e para outras doenças. Né? Então, parabéns pela relevância do tema, pela importância, e novamente eu digo, publique isso, por favor, publiquem, tá? Obrigada, professor. Tem alguém que irá apresentar no lugar de Gealine Monteiro Bezerra? Não, né? Então, eu vou passar para Beatriz Lima Silva Bastos. Também não está aqui, certo? Monteiro Pires Bastos Júnior. Estou aqui. Pronto, pode começar, tá bom? Tá dando para ver o slide aí? Tá sim. Tá dando para passar também, né? Bom, boa noite. Meu nome é Monteiro Pires, eu sou acadêmico do Medicina do SESMAC, do 5º período. Eu trouxe como trabalho os aspectos fisiopatológicos e clínicos da febre hemorrágica da dengue, e é uma revisão. Bom, a dengue ela é uma doença febril aguda, né, causada por um arbovírus pertencente à família Favilidae. E o vírus, ele possui seu envelope, né, a membrana plasmática do próprio hospedeiro, que quando o vírus infecta a célula, quando ele já sai com o envelope da própria membrana plasmática do hospedeiro. E são descritas 4 espécies, que são sorotipos, que é o D1, D2, D3 e D4.
O principal vetor da doença, né, é a fêmea do mosquito Aedes aegypti, porque é ela que possui hábito de hematofagia, né? O macho não tem hábito de hematofagia. E que precisa, obviamente, estar infectada pelo vírus para transmitir a doença, né? Aí que eu trouxe um pouco da epidemiologia, né, da dengue. A gente sabe que ela é uma doença subnotificada, porque ela varia de uma doença que o indivíduo pode não ter sintomas, ser assintomático, ter sintomas leves e não procurar o serviço de saúde, né? E com isso ele não ser, digamos assim, notificado. Eu trouxe esse dado foi da OMS, 2020, que ela disse que 390 milhões de pessoas foram infectadas por dengue no ano 2020. Desses 390 milhões, 96 se manifestaram nas formas graves, que nas formas clinicamente da febre hemorrágica da dengue e do choque da dengue. Aqui dá para perceber também a questão de onde a doença está mais concentrada, né, que é na parte, em países tropicais e em países subtropicais, principalmente na América Central, América Latina, alguns países da África e na Ásia. Isso também contempla em relação a tanto o clima tropical, como também os hábitos de vida dessas pessoas, né, que a gente sabe que são países subdesenvolvidos e os indivíduos não têm muito saneamento básico e também não têm muita educação em saúde, principalmente, né? O objetivo é descrever os aspectos fisiopatológicos e clínicos da febre hemorrágica da dengue, e a metodologia é um trabalho de revisão de literatura, eu pesquisei na base do PubMed e nos websites da Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde e no Ministério da Saúde. E eu usei os termos dengue, febre hemorrágica da dengue e febre hemorrágica da dengue, né? Foi feito essa pesquisa eu fiz em janeiro de 2021. Aí aqui os resultados das discussões. Bom, depois que o mosquito ele vai picar o indivíduo, existe o período de incubação, que ele vai variar de 3 a 14 dias, que é o período que o indivíduo está infectado, mas não está nem transmitindo, nem com sintoma da doença. E depois disso, o paciente ele vai ou não apresentar sintomas ou apresentar a fase febril da doença. E posteriormente, né, dessa fase febril, o indivíduo vai se recuperar e ficar bem, ou ele vai avançar para a fase de extravasamento, levando à febre hemorrágica da dengue, ou a síndrome de choque da dengue. Tudo isso pode variar devido ao quê? Devido à idade do paciente, né? Para o paciente ser infectado e desenvolver as formas graves, vai depender de vários fatores, como a idade, o estado imunológico do paciente, como também em relação a qual cepa do vírus o indivíduo foi infectado. E depois que o indivíduo é infectado, ocorre um aumento das células infectadas, né? E com isso ocorre a maior produção dos mediadores inflamatórios, que são os mediadores químicos, que são as citocinas, né? Principalmente o TNF-alfa e o IFN-alfa. E o que é que eles fazem? Eles fazem com que ocorra aumento da permeabilidade vascular, extravasamento anormal do plasma, hipovolemia, choque e alterações hemostáticas. Associada a isso, ocorre também a ativação do sistema complemento, que também ocorre vazamento do plasma, ativação do sistema complemento, apoptose de algumas células endoteliais, que também ocorre extravasamento. Então, tudo isso ocorre para que ocorra a fase hemorrágica da dengue, né? E tudo isso vai cursar com o quê? Vai cursar com aumento da permeabilidade vascular, extravasamento anormal do plasma, hipovolemia, choque e alterações hemostáticas. E isso tudo vai trazer a clínica do paciente, né, que é os sinais e sintomas hemorrágicos. E o principal sintoma hemorrágico é a trombocitopenia, que é quando você tem uma diminuição do número de plaquetas abaixo de 100 mil, com hemoconcentração, mais presença de um ou mais dos sintomas a seguir, né? Ou seja, o paciente, para ter sintoma hemorrágico, ele tem que ter a trombocitopenia, associada a isso, um ou mais sintomas, como ascite, derrame pleural, elevação do hematócrito em mais de 20% e choque pulvolêmico. E lembrando que isso ocorre, geralmente, as fases hemorrágicas, em indivíduos que foram infectados a primeira vez com a dengue clássica e depois foram infectados de novo com outro sorotipo. Então, a literatura diz que a maioria dos casos de síndrome hemorrágica da dengue, né, de febre hemorrágica da dengue, ocorre devido a isso, né, devido aos indivíduos que teve a dengue a primeira vez e a segunda, eles tiveram, devido ao outro sorotipo, desenvolveram os sintomas hemorrágicos. Mas também a literatura diz que pode ocorrer de forma aleatória, assim, o indivíduo pegou a dengue a primeira vez e a partir disso já desenvolveu sintomas hemorrágicos. Isso não está muito elucidado na literatura, né? O porquê disso. Aí aqui são os eventos hemorrágicos, né, que se iniciam
em até 24 horas da fase que eu falei, né? Depois da trombocitopenia, o indivíduo ele vai começar a ter vários sinais e sintomas, como equimose, petequias, epistática, sangramento nasal, metrorragia, gengivorragia, hemorragia digestiva alta em casos graves. E uma prova muito importante de fazer é a prova do torniquete, que é quando você vai pegar insuflar o braço do paciente e depois de 5 minutos, se for adulto, e depois de 3 minutos criança, você vai tirar. E a partir disso, você vai fazer um desenho de um quadrado, com as medições de 2,5 centímetros, né, para 2,5 para 2,5 centímetros. E a partir disso, você vai contar quantas petequias tem dentro desse quadrado. Se dentro desse quadrado tiver 20 ou mais petequias em adultos, é positivo, e em criança, mais de 10. Bom, a febre hemorrágica da dengue, ela também possui outros sintomas, como febre alta, num período de 2 a 7 dias, hepatomegalia, dores abdominais fortes e contínuas, vômitos, pele pálida e fria, sonolência, insuficiência circulatória, boca seca e sede excessiva, né? Tudo isso decursa do choque hipovolêmico, né? Pulso fraco e rápido, também cursando do choque hipovolêmico, diminuição do nível de consciência, agitação e confusão mental e dispneia. Os achados neurológicos é devido à diminuição do aporte de oxigênio mesmo e de circulação no cérebro, né? E aqui são as considerações finais, né, que eu trouxe. Então, foi observado que a febre hemorrágica da dengue, ela possui uma clínica diversa que cursa principalmente de manifestações circulatórias sistêmicas até o principal, né, que são as patologias, assim, relacionadas às hemorragias. Pronto, aqui minhas referências e obrigado. Obrigada, Monteiro. Professor Fernando, pode ficar à vontade. Tá, então mais um trabalho muito relevante, né, pela importância do tema, né, a gente já conversamos sobre dengue já nessa jornada, e é uma doença sempre importante porque tem uma enorme capacidade de causar surtos, epidemias e mortes, né, e esse explicou direitinho aí a fisiopatogenia da doença, e que a gente sempre espera que tenha mais casos, porque com a possível introdução do sorotipo do dengue 5, a gente espera que a qualquer momento isso possa acontecer, e a gente deve ter uma nova onda grande de dengue aqui. Espero que seja após o Covid, né? Para a gente ter uma doença só para cada vez, senão a gente vai endoidar. Né? Parabéns pela relevância do tema, parabéns pela importância do tema que foi apresentado. Muito bom, muito bom. Obrigado. Gente, eu acho que já podemos encerrar nossas apresentações. Eu parabenizo também a todos e a todas. Obrigada, professor. E é isso, pesquisem e também publiquem, né? Então, muito obrigada e boa noite a todos. Obrigado a todos, obrigado pela paciência, parabéns pela perseverança. Sábado à noite, 7 horas da noite, participar de uma jornada não é fácil. Mas o que a pandemia não faz, né? Mas parabéns a todos, Boa noite. Boa noite.